Bom dia! Mais uma vez estamos aqui para ministrar uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Hoje eu gostaria de falar para você que está me assistindo sobre dimensão física e dimensão espiritual. A Bíblia nos ensina, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós temos aprendido, queridos, que há uma dimensão física e uma dimensão espiritual, sobrenatural, que na verdade é muito mais real do que a dimensão física e material. A Bíblia nos ensina que aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca, ou seja, tudo aquilo que a gente entra em contato através dos nossos sentidos naturais, a visão, o olfato, a audição, o tato e o paladar, são temporais. Ou seja, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca, vai passar um dia, mas aquilo que a gente não vê é eterno, nos diz a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Por que que muitos de nós nos frustramos? Nos frustramos com as pessoas, nos frustramos com o trabalho, nos frustramos até mesmo com a vida. Por quê? Porque muitos de nós atentamos apenas para as coisas passageiras, para as coisas físicas, para as coisas materiais. E talvez você que está me assistindo esteja tendo esse tipo de experiência. Se frustra, se decepciona, por quê? Porque você está focando apenas as coisas materiais e físicas. Ou seja, você está vivendo, na verdade, apenas na dimensão material, sendo que, na verdade, Deus que me criou, Deus que te criou, nos criou como seres espirituais. Você é um ser espiritual e Deus nos criou, nos formou e nos convida para vivermos na dimensão espiritual, na dimensão do espírito e não apenas na dimensão material, porque essas coisas materiais, repito, vão se acabar um dia. Portanto, nós temos que atentar, diz a Bíblia, nas coisas eternas, nas coisas que não se acabam, porque as coisas passageiras, as coisas físicas vão se acabar. Essas coisas são efêmeras, são temporais. A Bíblia nos ensina, portanto, a focarmos, a olharmos para as coisas que vão durar, que são duradouras. Valores, por exemplo. Você como pai, como mãe, como filho, você deve atentar para algumas coisas. Será que você tem valorizado as coisas que não se toca, que não se vê com os olhos físicos? O amor, por exemplo, um sentimento tão precioso, o carinho, a atenção. Essas coisas têm ocupado o primeiro lugar na tua vida? Você tem se preocupado com a questão espiritual, com a sua questão espiritual? Como você está? Porque, na verdade, o que nós vivemos na dimensão física é reflexo daquilo que acontece na dimensão do espírito, na dimensão espiritual. Ora, a Bíblia diz, nesse versículo que eu li, Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão no Espírito, que estão em Cristo e que não vivem segundo a carne, ou seja, segundo os seus sentidos naturais. Ou seja, nós temos, portanto, que viver segundo o nosso espírito, o ser espiritual que de fato nós somos, porque é esse ser espiritual que na verdade deve dirigir as nossas vidas e deve se relacionar com Deus. Você pode hoje pela manhã aprender essas coisas e reter e praticar. Eu quero falar algumas coisas sobre esse assunto. Em primeiro lugar, quem está em Cristo não está mais debaixo da condenação do pecado. Não está mais debaixo da sentença de morte, do fracasso, da derrota. Você que está me assistindo, talvez você esteja ainda vivendo debaixo desta condenação. A condenação do velho homem, a condenação do homem que não tem Cristo, que não vive segundo Cristo Jesus estabeleceu para a tua vida. E você esteja aí amargando a derrota, o fracasso, porque você ainda não se deu conta que a Bíblia diz, e se a Bíblia diz é verdade, que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, primeira coisa que nós aprendemos através dessa passagem, que
nós não estamos mais debaixo de condenação. Você que está em Cristo, você que vai viver a partir de hoje em Cristo Jesus, como uma nova criatura, não há mais condenação sobre a tua vida. Você foi liberado, você foi perdoado. Cristo Jesus levou sobre ele a sua condenação. Aquilo que havia contra você foi estabelecido sobre Cristo Jesus, para que você hoje desfrute de um novo tempo, do perdão do Pai, em nome de Jesus. Segundo resultado na vida daqueles que estão em Cristo, a pessoa inclina-se para as coisas do Espírito. Por quê? Porque a Bíblia diz, queridos, nesse próprio capítulo 8 do livro de Romanos, que a inclinação da carne, do homem natural, do homem que vive segundo os seus sentidos físicos naturais, a inclinação deste homem é a morte. É o fracasso, é a derrota, é inimizade com Deus, é separação de Deus. Mas a Bíblia diz também que aquele que vive segundo o Espírito, o homem espiritual, se inclina para as coisas de Deus. E as coisas de Deus são vida e paz. Sim, quem vive na dimensão do Espírito, vive e desfruta das coisas sobrenaturais de Deus, desfruta de resultados maiores, excelentes, permanentes e duradouros. O que você tem desejado para a tua vida? Algumas coisas que vão passar? É verdade que nós podemos sim almejar conquistar bens materiais, bens físicos, isso é muito bom, é saudável. Trabalhar, batalhar, orar por isso, e Deus tem prazer e alegria em nos conceder essas coisas, mas o nosso coração não pode estar nessas coisas, porque se o nosso coração estiver nas coisas materiais e físicas, quando nós perdemos, ou quando nós não alcançamos, ou quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente se frustra. A gente se decepciona. Há pessoas que vivem uma vida inteira correndo, como diz a Bíblia, atrás do vento. Buscam coisas materiais e quando alcançam se frustram. Puxa, eu consegui, e daí? E continua vazio, porque na verdade está vivendo apenas na dimensão física, natural, na dimensão da carne, do homem físico, do homem que foca e espera somente essas coisas. Hoje, você pode usar o exemplo na tua vida, como eu tenho usado na minha vida, eu tenho visto pessoas aqui na igreja, enfim, onde a gente tem passado, pessoas que têm usado exemplos de homens de Deus poderosos que nos ensina, que nos relata a Bíblia. Eu quero dar exemplo de dois homens, um chamava-se Josué e outro Calebe. Josué e Calebe faziam parte de um grupo de príncipes de Israel que foram enviados para espiar a terra que Deus prometeu que daria ao povo de Israel. A Bíblia diz que Josué, Calebe e mais 10 príncipes foram então espiar a terra. Ora, a diferença entre esses dois homens de Deus, um chamado Josué e Calebe e os demais, é que eles enxergaram na dimensão do Espírito e os outros 10 homens, outros 10 príncipes enxergaram na dimensão da carne, na dimensão natural. Ora, Deus os enviou para espiar a terra que ele prometeu, eu vou dar a terra, vão lá e espiem a terra. Deus queria com isso o quê? Que eles enxergassem a promessa. Como nós vamos enxergar a promessa? Sim, você pode enxergar a promessa lendo a palavra, conhecendo a Bíblia. Você pode enxergar as promessas de Deus para a tua vida e para a tua família. A Bíblia diz que Deus os enviou também para quê? Para que eles acreditassem que esta promessa era execuível. Deus poderia conceder a eles. E também Deus queria que eles fossem na frente e que eles voltassem para gerar fé no coração daqueles que ficaram ali do povo de Israel. Ou seja, 12 príncipes que foram enviados para espiar a terra e trazerem um relato e produzirem fé no coração daqueles que ficaram para trás, naqueles que haveriam de ir com eles posteriormente. Ora, a Bíblia diz que as coisas não saíram como Deus esperava. Por quê? Porque 10 desses príncipes, o que eles começaram a notar? Eles olhando fisicamente, olhando na dimensão da carne, do homem natural, eles só viram problemas. Ora, eles perceberam que a terra era boa, mas aí eles começaram a colocar alguns obstáculos. Olha, a terra é boa, mas naquele lugar vivem gigantes. Olha, o povo é mais forte do que nós. Olha, nós vamos lá, nós não vamos conseguir. Será que você não tem vivido assim?
Quem vive na dimensão da carne só arruma problema, só coloca dificuldade e nunca está disposto a ver as coisas com a ótica de Deus. Ora, queridos, a Bíblia diz que quando nós olhamos apenas na dimensão da carne, a nossa visão ela é deturpada. A nossa visão é confusa, a nossa visão é problemática, porque a gente não vê saída. Aqueles 10 espias, aqueles 10 príncipes que estavam com Josué e Caleb, só viram problema, só viram dificuldades e potencializaram os problemas. Será que você que está me assistindo não tem potencializado os problemas? Será que você não tem potencializado as dificuldades? Há pessoas que um problema pequeno se torna um problema grande. Por quê? Porque fica focando nos problemas, fica olhando as dificuldades e só vê na dimensão física e natural. Se você não olhar com os olhos que Deus espera que você olhe, você vai parar no lugar, você vai desistir, você vai fracassar, porque você vai assumir o fracasso. A Bíblia diz que Josué e Caleb, eles foram no mesmo lugar que os demais espias. Eles viram as mesmas coisas que os demais espias, mas eles não olharam com os mesmos olhos. A diferença entre Josué e Caleb e os demais espias, os demais príncipes de Israel, é que eles tiveram a dimensão do Espírito, eles tiveram a dimensão sobrenatural, eles viram da forma como Deus gostaria que eles vissem, eles tiveram a visão de fé, a visão de sobrenatural gerada pelo Espírito Santo no coração deles. A Bíblia diz que eles viram, além dos problemas que existiam, porque problemas nós enfrentamos. Jesus Cristo mesmo disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus. E se ele venceu, queridos, nós também podemos vencer, se nós olharmos como Jesus olhou, se nós tivermos a visão sobrenatural que Jesus teve, que Josué e Caleb tiveram também. A Bíblia diz que além deles verem, Josué e Caleb, o que os demais espias, os demais príncipes enxergaram, eles viram a possibilidade. Quando você olha com os olhos da fé, com os olhos sobrenaturais, na dimensão do Espírito, você consegue ver possibilidade onde todos os demais veem impossibilidade. Josué e Caleb viram a possibilidade. Por quê? Porque Deus prometeu. Eles viram a terra muito boa. Os demais espias viram, a terra é boa. Olha, Josué e Caleb falaram, não, a terra não é boa, ela é muito boa. Ou seja, enquanto pessoas estão desvalorizando algumas coisas, outros valorizam. Por quê? Porque eles conseguem enxergar o que ninguém enxerga. E Josué e Caleb viram a saída, viram o segredo. E eu queria falar desses 2 segredos nesta manhã. Primeiro segredo, a gente encontra esta passagem no livro de Números. Você pode estudar aí na sua casa com muita calma. Olha,